Março é o mês europeu do combate ao cancro coloretal e é um cancro que mata todos os dias, em média, 11 portugueses. E, na verdade, se for rastreado a tempo, o desfecho pode ser completamente diferente. Para nos falar disto mesmo, temos connosco Vítor Espadinha, que dispensa apresentações, bem-vindo, e ao seu lado, Vítor Neves, presidente da Associação de Apoio ao Doente com Cancro Digestivo, Europa Colon. Exatamente. É isso mesmo. Um aplauso para os nossos convidados. Muito obrigada. Vítor, a tua carreira, a tua história, todos nós conhecemos. Já é longa. Já é longa e cheia de coisas boas. Agora, muita gente desconhece aquilo porque passaste, ou neste caso tratei por tu, porque há aqui uma afinidade, mas um belo susto. Foi um susto. Eu antes de gostava de esclarecer só um pequeno pormenor. Sim. Foi um pesadelo que eu tive há 9 anos e eu não gosto muito de falar nele. Eu venho aqui porque, em atenção ao Vítor Neves, que realmente luta contra essa doença horrível, a associação que ele preside. Eu nunca gostei de andar nas revistas a mostrar o cancrozinho, nem a quimioterapia, não sei o quê, porque são coisas que a gente passa muito mais quando ultrapassamos isso. Eu estou curado, felizmente. Não gosto. Mas pronto, em atenção ao Vítor Neves. Claro. Além de ser um prazer estar a falar contigo. Obrigado, Vítor. Mas, na verdade, é um exemplo e um testemunho fundamental e também dá alguma esperança, porque muita gente poderá estar a passar por este problema e é importante passar a informação. No teu caso, Vítor, não foi um rastreio, mas foi uma sorte, não é? Foi uma sorte e até no meio dessa desgraça toda até houve um episódio, não sei se é curioso, se é engraçado. Graça não deve ter nenhuma. Eu tinha dores de barriga, doía-me muito e fui a um hospital. Não quero estar a falar aqui nos nomes dos hospitais. Fui a um hospital e tirei exames e não sei o quê e tal, e então você comeu qualquer coisa que lhe fez mal, não sei o quê, não sei o quê. Portanto, esse foi o diagnóstico. Agarrei naquilo, nos raios-x, nas radiografias, fui a outro hospital, porque as dores não passavam. No mesmo dia? Na mesma noite. Na mesma noite. E o especialista desse outro hospital disse-me assim: você tem um cancro, tem que ser operado hoje. Quer dizer, num sítio eu comi qualquer coisa que me fez mal, no outro tem que ser operado hoje porque tem um cancro. Agora veja lá, às vezes o que estamos sujeitos... Isto se não fosse trágico, tinha muita graça, mas não tinha muita trágico. Graça, exatamente. Se tivesse permanecido com o primeiro diagnóstico, não sei. Não sei também. Eu não permanecia porque eu não aguentava as dores. Isto é grave, não é? Espero que não seja muito comum. Depois o meu operador, que me salvou a vida, pediu-me até... Vítor, não vamos falar nisso, pá, porque isso foi um mal-entendido, qualquer coisa. Médico protege médico, não é? Eles protegem-se uns aos outros. Pois, mas na verdade como eu um mau fiquei a ver a diagnóstico vida ao doutor Luís Esteves... pode prejudicar a vida de alguém, Tudo bem. Não é? Pois, no seu caso, no teu caso, Vítor, foi logo operado então? Na mesma noite. Fui operado e depois estive no recobro 19 dias a dormir e aproveitei para deixar de fumar. Ainda bem. Portanto, 19 dias sem fumar foi um recorde. Portanto, uma boa notícia. Nunca mais fumei. Ei. E a recuperação, como é que é? O que é que lhe disseram? O que é que disseram os médicos? A recuperação é muito... é um bocadinho violenta. Porque temos a quimioterapia, embora a minha dose de quimioterapia não fosse muito forte. Eu cheguei a fazer ainda o Máquina numa novela Podia Acabar o Mundo, ainda com o balão da quimioterapia aqui dentro e um tubo ligado ao catéter. Mas eu precisava de trabalhar, ninguém soube, ninguém descobriu. Eu não queria que se soubesse mesmo. Pronto, e andei 6 meses com aquilo. De 15 em 15 dias tinha que lá ir mudar o balão, mudar o líquido, não percebo nada daquilo. Mas o recinto, o quarto onde nós estamos a fazer a quimioterapia ligada à máquina, aquilo é uma peça dramática. O que é que vai na cabeça nessas alturas? Eu sei lá, eu nem sei explicar, isso é horroroso. Houve uma senhora, eu estava a ler o jornal, bum, caiu no chão. Vem a correr, tem aspectos muito tenebrosos. Aquilo é para salvar a vida das pessoas, evidentemente. Mas, mas também é para dar dinheiro às farmacêuticas, não é? Que eu acho que esta doença já devia estar curada há muito tempo, já devia ter curado há muito tempo, mas a gente precisa de ganhar dinheiro. As companhias farmacêuticas precisam de ganhar dinheiro e então nós é que pagamos. Depois eu tenho revisão, inspeção 3 em 3 meses.
fui dado como curado porque o meu cirurgião disse-me: epá, estás cheio de sorte, pá, não tens nada positivo, está tudo negativo à volta, não tens metástases. Não tens... Como podes imaginar, foi uma alegria muito grande. Depois, ao fim de um ano, Passa passei... tudo pela cabeça, não é? 6 em 6, tudo. Foi 6 em 6 meses, depois uma vez por ano. Agora já estou quando me apetecer. A doutora Conceição Lourenço diz: até a próxima inspeção. Epá, é quando te apetecer. Pronto, já estou 100% curado, felizmente. Mas vai, de vez em quando vai dando uma espreitadela. Para ver se está Sim, tudo vou lá, bem. agora vou lá em julho. Já não ia lá há 2 anos, vou lá em julho tirar aqueles exames, análise ao sangue, a radiografia, o TAC, né? O TAC. Pronto, mas estou bem. Foi um pesadelo que já... Já passou? Já acordou do pesadelo? Já Está acordei tudo do bem. pesadelo. Por isso é que eu não gosto de lembrar estas Voltar coisas. Mas ali. pronto, mas como é útil para as pessoas, Claro. para as E obrigar obrigada a ir... desde já pelo testemunho, Nada. já que sei que não gostas de falar. Aliás, na verdade, ninguém deve gostar muito de falar sobre esta experiência que é traumática. Agora, este tipo de cancro, apesar de, infelizmente em Portugal, como já teve a oportunidade de saber, está e mata todos os dias média de 11 pessoas, pode ser vencido e, na verdade, pode ser, sobretudo, evitado quando descoberto a tempo. Vamos perceber como, já a seguir uma pausa de 1 minuto. Já estamos de volta à conversa com Vítor Espadinha e Vítor Neves. Vítor, está cá hoje, sobretudo para dizer alguma coisa aos portugueses em relação a este cancro. É verdade. Muito obrigado pelo convite, porque são raros os convites para falarmos deste tipo de doenças, porque, como a Iva percebe, isto não vende, não é? Vê-nos muito poucas vezes e ouve-se muito poucas vezes falarem de cancro de intestino. O Vítor há pouco disse que estava cá por minha causa. É uma forma de o dizer, mas não, eu sei que não é. O Vítor, mesmo com o trágico número que a Iva disse, eu vou explicá-lo, há 65% das doenças oncológicas ligadas ao intestino que se curam. E ele é exatamente um exemplo disso. E é um exemplo para as pessoas que estão a viver com a doença neste momento e que aquilo que lhes passa pela cabeça é um sintoma muito escuro, muito preto, e a proximidade, grande parte deles, da morte. O Vítor é um exemplo que é um caso de sobrevivência pura e, portanto, as pessoas curam-se. E todas as pessoas que estão em contacto com a doença devem teimar como ele teve. Dizia-me há bocado que nunca perdeu a esperança. Nunca perder a esperança, ter uma zona anímica muito positiva, que vão dar a volta ou têm grande probabilidade de dar a volta como ele deu. Mas, de facto, esta doença é triste, Iva, porque existem 8.000 casos novos todos os anos em Portugal e que se podiam evitar. Podiam evitar se houvesse um rastreio de base populacional, quer isto dizer, se fosse instalado um rastreio como há, por exemplo, no cancro da mama, e se as pessoas fossem convocadas para fazer o rastreio, como são para o cancro da mama. Se assim fosse, dizem os cientistas, que as pessoas ligadas à doença, 2/3 seriam encontrados os pólipos, que são umas bolinhas que aparecem no intestino, que seriam retiradas no mesmo ato e que depois já não teriam o problema seguinte, que é cirurgia, quimioterapia, radioterapia, etc., perdas sociais, custos para a família, transtornos e muito sofrimento. A Europa Colon Portugal tem-se dedicado a este tema há muitos anos. Nós, um dia destes, tivemos que intervir e temos a promessa. Normalmente em março é um mês fértil em promessas para nós, mas vamos acreditar que esta promessa se vai cumprir, que em 2016 vai ser implementado o rastreio do cancro de intestino. Nós não vamos desistir porque, até para o governo, porque há doenças e há tratamentos que dizem não há porque não há dinheiro. Não, isto é o contrário. Os doentes que forem encontrados cedo, e se o tratamento Vão poupar muito dinheiro. Nos tratamentos inovadores, em quimioterapias, em radioterapias. todos nós percebemos e o governo também percebe. E, portanto, nem pelo dinheiro é motivo para não haver rastreio. Portanto, mais uma razão. Pela saúde dos portugueses, porque isto é uma questão. Essa é a primeira. Pode ser, de facto, e nós evitada. andamos aqui há muitos anos em que sentimos que isso não é importante para as pessoas que governem. Mas para nós é muito, porque estamos perto das pessoas que sofrem com esta doença. Portanto, esse é o nosso primeiro objetivo. Mas que não seja esse, mas tem também a área financeira que é muito importante para nós. Todos os dias andamos a dizer que gastamos milhões na saúde. O governo tem aqui uma hipótese de poupar, não gastando, através de uma atitude, de uma política de saúde Quimioterapia é muito cara. preventiva, exatamente, preventiva, em vez da política de saúde curativa. Claro. Quase, nós queremos transformar o Ministério da Saúde, não no Ministério da Doença, como é o caso, mas é verdade, que seja propriamente o Ministério da Saúde. Em relação ao rastreio, a partir de que idade é que se deve começar a fazer rastreio?
quais são sintomas, sinais que eventualmente possamos estar mais alerta? É muito simples, Iva. A partir de 50 anos, homens e mulheres, todas as pessoas devem fazer rastreio. Pessoas que tenham ligações, os ascendentes do primeiro grau, os pais, ou os avós até, tenham tido a mesma doença, devem fazer rastreio, mesmo que não tenham 50 anos, quando chegam ao estado adulto. E todas as pessoas que têm alguma sintomatologia, que muitas vezes não foi o caso do Vítor, mas esta doença dá alguma sintomatologia mesmo antes de 50 anos. Por exemplo, aparecimento de sangue nas fezes, sensação que o intestino não esvazia, alteração dos novos hábitos intestinais, cansaço e emagrecimento sem razão. Não é acontecer isto uma vez, um dia ou 2 dias, é aparecer estes sintomas permanentemente. Também não quer dizer que haja nenhuma doença oncológica ligada, mas é motivo para irmos ao nosso médico assistente testar a razão. E vão ser encontrados tumores muito cedo que vão ser tratados e resolvidos. Porque, na verdade, este tipo de cancro, quando detectado cedo, num rastreio ou com algum sintoma, se for cedo, é curável em uma grande percentagem, mas detectado tardiamente, o cenário é completamente diferente. Pelo contrário. O Vítor até é um exemplo, porque apesar de ter ido fora do rastreio, o tumor foi encontrado num estadio ainda primário, no estado primário, inicial, e foi curado. Portanto, ele não é um paciente, é um sobrevivente, Exato. Passou por uma doença oncológica que já queremos que ele esqueça, mas está curado. Se não fosse assim, ou seja, se houvesse metastização, se a doença estivesse difundida pelos outros órgãos, poderia estar já nos pulmões, no fígado, e é muito mais complicado, porque depois o prazo de vida encurta significativamente. Todos nós sabemos que a investigação avança todos os anos há medicamentos novos, estamos a falar agora em imuno-oncologia, imunoterapia, os grandes passos da ciência relativamente ao tratamento destas doenças oncológicas, mas são tratamentos dolorosos, é sofrimento, é perda do estatuto social, é perda do estatuto familiar e, portanto, uma doença oncológica traz marcas, mesmo que as pessoas deem o salto e passem, que, como vimos, que são irrecuperáveis. O pagar é elevado, porque não só quem sofre, é a família, às vezes os trabalhos que se perdem, porque é muito tempo e toda a dor que não é raro que até os próprios casamentos muitas vezes se dissolvem por questões de doença de um ou do outro, não é? E, portanto, havendo forma de nós detectarmos esta doença cedo, não há motivo para que nós façamos acumular estes prejuízos todos humanos e sociais em Portugal em 2016. Portugal é o pior país na Europa. Foram publicados os dados em 3 de março pelo nosso governo. É o pior, em 2015, é o pior país da Europa na incidência e mortalidade do cancro do intestino. É o país onde há mais incidência e onde há mais mortalidade. Não se justifica. Porquê? E isso podia ser evitável se houvesse o rastreio. Se houvesse um rastreio de base populacional, um rastreio disponível para toda a população. E uma alimentação melhor. Como não há, aquilo que nós queremos deixar ficar aqui, esta mensagem... Neste caso tem que ser por iniciativa ainda, não é? As pessoas vão ao médico de família, sabem, já podem contactar a Europa Colon se tiver alguma dúvida, não está o número da linha de apoio, que é 800 200 199. Estamos a mostrar neste momento, tem essa indicação. Obrigado. E o site, e podem fazer as perguntas que quiserem. Mas se não o fizerem, vão ao médico de família e, não é peçam, exijam o rastreio ao cancro de intestino. O rastreio ao cancro de intestino pode ser feito de 2 formas. Ou através da colonoscopia total, que é o melhor método, ou através da pesquisa de São Oculto nas fezes, que é um método alternativo e que menos é mais invasivo. prático. Sim, embora o Sistema Nacional de Saúde, desde 2014, já participa também na anestesia total. E, portanto, já não há motivo para as pessoas não fazerem. É indolor. Só para quem não conhecer, e, portanto, já não há motivo para que isso não aconteça. E, portanto, as pessoas devem exigir nos meios de saúde que façam rastreio. Mas neste momento, se alguém chegar a um centro de saúde ao seu médico ou uma consulta e exigir um rastreio, vai pagar? Se pedir ao médico ou exigir ao médico fazer o rastreio, o médico tem que fazer 3 ou 4 perguntas. Se não fez no ano passado, se fez uma colonoscopia há menos de 3 anos, portanto, tem que definir em 5 minutos os critérios. Se estiver dentro desses critérios, são-lhes entregues uns kits de uns tubos que ele leva para casa, colhe fezes durante 3 vezes, devolve ao centro de saúde e depois é feita uma análise. Neste momento, e a Europa Colon já faz isto pelo 3º ano consecutivo, nós temos uma parceria com as farmácias Olon, que está à lista no site da Europa Colon, onde as pessoas podem ir por iniciativa própria, a partir de 50 anos. A diretora técnica faz-lhes um check-up, um questionário, e se estiverem dentro, é gratuito, está disponível para toda a gente, não tem limite e podem lá ir que fazem o rastreio. É uma forma da Europa Colon Portugal dizer ao país:
Estão a ver como é fácil fazer um rastreio? Nós fazemos todos os anos. Agora, fazemos em 200 farmácias. É bom que se faça para a população da sua forma global. Portanto, a situação ideal é ser oficial em todos os centros de saúde. Exatamente. O rastreio deste cancro para que haja, de facto, para que os números trágicos diminuam. E também há muita gente que não faz o rastreio porque ainda tem medo, não é? É verdade, Iva. Esta doença, o intestino não se gosta muito de falar, não é? Mas faz parte do nosso corpo e, portanto, é fundamental. Nós ainda juntamos aqui um tabu que as pessoas têm da colonoscopia. A colonoscopia é a inserção de um tubo pelo ânus e que tem a grande vantagem que o gastroenterologista vai vendo através de um ecrã como é que está o intestino. A parede do intestino, não é? E vê se tem os pólipos. E a grande vantagem é, quando vê o pólipo, pode tirá-lo com o mesmo aparelho. E, portanto, não precisa de nenhuma intervenção cirúrgica, vê, tira o pólipo, manda para analisar, se tem outro mais à frente vai tirando, e, portanto, vê em tempo real como é que está exatamente o intestino. É o método ideal. E, portanto, as pessoas pensam que aquilo que é uma coisa do outro mundo, eu já fiz 5, 3... Já não é, agora já não é. 2. Com anestesia já não. E mesmo sem anestesia, eu fiz 2 sem anestesia e 3 com. Mais confortável com? Com anestesia é mais confortável, mas não morre ninguém, nem tem dor. Dura quanto tempo um rastreio, por exemplo? 10 minutos. A colonoscopia, neste caso? 10, 15 minutos. E ficámos a falar normalmente, não ficámos com a voz fininha nem nada, aquilo não tem nenhum tipo de ligações diferentes. Há pessoas que até têm medo disso, estão a falar sério. E, portanto, é um diagnóstico muito... As pessoas que não conhecem podem não fazer. Agora, quem conhece não pode deixar ao acaso, porque se tiverem lá os pólipos, não há nada que os tire. A diferença pode ser tirar em tempo oportuno, ou senão quando tiver as dores que o Vítor teve. Vai ter que fazer o mesmo exame, que não há outro, e então já se vão fazer o mesmo exame, a quimioterapia. Portanto, está na mão dos portugueses escolher qual é o método que querem fazer para terem mais saúde e darem mais conforto também à sua família. Nesta altura, o Vítor tem uma ideia e uma opinião, e se calhar um comportamento completamente diferente em relação ao rastreio, ao cuidado, ao estar atento. Sim. Agora, eu durante as inspeções eu não faltava nenhuma, não é? Vítor diz as inspeções. É giro. As inspeções, não é? Que é como os carros, vai à inspeção para ver se está a vistoria. É check-up, um exame. Check-up, exatamente. Porque o medo é tanto... Mas há uma coisa que talvez não foi mencionada aqui, que é muito importante quando se está realmente quando o problema é grave. Há uma coisa muito importante que até o cirurgião disse-me isso, é a vontade de viver, é muito importante. Se a pessoa está sem vontade de viver e sabe e pensa que vai morrer e não sei o que, aquilo é tudo pior. É tudo muito pior. Eu sempre acreditei que me ia safar, mas eu sou muito otimista por natureza, não é? Eu sempre acreditei que me ia safar e safei-me e estou aqui. Porque não adianta nada, porque se nós formos morrer não adianta nada estarmos a ser negativos, porque vai-se morrer, não sei. Vai resolver. Ninguém sabe se vai morrer, se não vai morrer, não é? Ninguém sabe. Exatamente. Portanto, qual foi a pergunta? A pergunta é a atitude que tem perante o rastreio, perante o facto de estar alerta, o receio, porque na verdade é assim, há pessoas que têm receio, mas depois vão ter pavor se lhes acontecer, que é muito pior do que ter receio. Portanto, se pensarem de uma forma lógica, receio, tudo bem, eu também receio muita coisa, mas se receber uma notícia como eu não imagino o que é estar sentado numa cadeira e alguém me dizer tens que ser operado agora, tens um cancro no intestino. É horrível. É horrível. Eu passei por isso e não há resposta possível. Ficamos sem fala, ficamos sem... É horrível, eu não me quero lembrar disso. Já passou. É horrível. E por isso é que as pessoas também não vão aos rastreios, julgo eu, porque têm um medo dessa resposta. Têm um medo, olha, isto é positivo, você tem que ser tratado porque tem isto assim. Portanto, têm medo disso, não é? Mas se não for é pior. Mas se não for é pior, porque... A ser, vai ser pior. Vai ser pior, que seja se não for lá, depois, quanto mais tardar, pior é o caso. Não é? E às vezes não há solução. Portanto, fundamental, algum recado? Sim, claro. Final? Esta vontade e este espírito que o Vítor tem e que comentámos há pouco é muito importante. O receber a notícia e aquilo que ele falou também no início também é muito importante. A comunicação dos profissionais de saúde com os doentes é fundamental. Que seja competente, eficaz e que tenha a notícia certa e na dúvida que façam e refaçam os testes, porque não podemos correr riscos de termos diagnósticos errados, porque não há tempo.
nem há tempo para isso, nem há tempo para fazermos colonoscopias a 6 meses, nem há tempo para termos cirurgias a 4 meses. Listas de espera. Não há tempo para isso, porque numa doença oncológica, e ele também se tratou porque foi operado no mesmo dia, teve condições para o fazer, e há quem não tenha. E, portanto, a Europa Colon Portugal está atenta e vai lutar também muito contra isso. Mas esta atitude anímica positiva que o Vítor teve e que devem todas as pessoas ter, é bom. Todos nós portugueses temos que começar a aprender que temos que estar proativos, temos que estar capacitados para intervir no nosso processo terapêutico de saúde. Claro. E, portanto, não há médico nenhum que vá levar a mal de perguntar eu quero fazer o rastreio. Exatamente. Nem há médico nenhum que ninguém pergunte, deixe-me só acabar, Sim. que porque é que eu estou há 3 meses à espera de uma colonoscopia aqui em Lisboa, ou noutro sítio do país, ou de uma cirurgia. Nós temos que ser interventivos, nas dúvidas. E quando não resolverem, que liguem para a Europa Colon Portugal, que nós tratamos caso a caso. Fica feito o apelo, o aviso. Vítor, muito obrigada. Sei que foi um esforço grande, mas valeu a pena. De certeza que o teu testemunho inspirou e deu muita força a muita gente. Muito obrigada. Um aplauso Obrigado, para os nossos convidados. Obrigada.